Olá, gente! Olhem só essa notícia. Quase metade do Brasil crê em ameaça comunista com Lula, diz IPEC. IPEC não é um instituto de pesquisa muito confiável, né? Mas tem umas coisas interessantes aqui, né? Pesquisa IPEC realizada de 2 a 6 de março e divulgada neste domingo indica que 44% dos brasileiros acham que o Brasil corre o risco de virar um país comunista, com o presidente Lula. Desses, 31% dizem acreditar totalmente nessa possibilidade. Por que eu estaria nesses 31%? Primeiro que o Lula está muito próximo, está ficando cada vez mais próximo da China, né? A mídia tradicional brasileira está começando a tentar culpar a Starlink por conta lá dos garimpos legais na Amazônia, né? Starlink é como se fosse uma rede, é uma forma de trazer a internet mais rápida ao país, né? E mais descentralizada, né? Enquanto isso, a mídia tradicional não vê problemas no Lula ir para a China para eles usarem satélites para proporcionar por uma internet aqui no Brasil, né? Uma internet mais rápida no Brasil, né? Enfim, vocês sabem, né? Por que o Lula está querendo ir para a China para botar satélites da China aqui próximo no Brasil, né? É aquilo, o grande problema é que a China é um país ditatorial, é uma ditadura mesmo, né? E assim, é muito irônico as pessoas acharem que a China ela cresceu por conta de ser um país ditatorial. Não, a China cresceu porque lá não tem direitos trabalhistas, né? O que é irônico, né? As pessoas lá são escravas mesmo, né? Não por conta de não ter direito trabalhista, mas porque realmente o governo lá fica com grande parte dos rendimentos. Então, lógico, você acaba tendo uma maior migração de empresas para a China, né? A própria Apple, ela produz seus celulares lá na China, né? Por conta de ser tudo mais barato, né? O custo de produção é muito mais barato. E isso gera mais emprego, gera mais renda, então a população acaba ficando mais rica também, né? Mas é aquilo, é um trabalho escravo, né? Teoricamente, né? O número é um indicativo de uma polarização ideológica persistente no país, mesmo depois do fim das eleições presidenciais. Não, isso aqui já sempre foi assim, né? Inclusive, uma das razões por que o Lula não vencia as eleições lá atrás é porque realmente as pessoas tinham medo disso, né? Do comunismo, né? São 36% os que discordam totalmente desse risco, são um bando de, desculpa a palavra, mas são um bando de imbecis, e 11% os que discordam parcialmente. Outros 2% não discordam nem concordam e 6% não souberam responder. A IPEC entrevistou de forma presencial 2.000 pessoas acima de 16 anos em 128 cidades brasileiras de 2 a 6 de março de 2023. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, para um nível de confiança de 95%. Enfim, né, aquilo, né? Essas pesquisas não dá para dizer muita coisa, né? O IPEC é uma empresa de pesquisa comandada por integrantes da direção do antigo IBOP, que, enfim, é uma porcaria, outra porcaria também, empresa do mesmo ramo, que realizava levantamentos de opinião. Política e Mercado encerrou suas atividades em 2021, depois de 79 anos de história. O negócio foi tão bom que até encerrou, né? Enfim. Pessoas acima de 60 anos são mais descrentes na possibilidade de que o Brasil vire um país comunista. 53% discordam total ou parcialmente da afirmação. São os boomers, né? A gente fala dos boomers, né? Que realmente o pessoal fala, os mais idosos são os mais conservadores. Não necessariamente, né? Óbvio, os jovens tendem a ser mais esquerda, é verdade, né? Olha lá, o Sudeste é a região que mais concorda com a ameaça, 48%, e o Nordeste aqui menos. Lógico, né, eles seriam favorecidos, né, porque todo o dinheiro seria tirado do Sudeste e mandado para o Nordeste, né, ali é lógico que isso ia acontecer, né.
É lógico que isso aconteceria, né? Primeiro porque o Lula, ele fala abertamente que ele é socialista, que ele gosta do modelo cubano, que ele adora a Venezuela, que ele adora a China. Então não é de se estranhar que ele tente fazer alguma coisa desse tipo. E ele tem o apoio do STF, né? A gente sabe que o STF ali são amigos dele, então isso seria muito, enfim, lógico que ele fosse que ele fosse tentar fazer algo desse tipo, né? Até pelas pessoas que ele se associa, né? Se ele vai ter força para isso ou não é aquilo, vai depender do STF e das pessoas, né? Se tiver uma grande manifestação, né, aquilo que eu falei, a grande salvação do país não existe, né? A nossa grande salvação é a separação, né? Enfim. Tem algumas coisas aqui a mais, mas não é nada muito importante, não. Enfim, a questão é aquilo, né? Como eu já disse aqui em outros vídeos, você tem uma grande divisão, isso vem acontecendo já há um bom tempo, uma grande divisão no Brasil, que é a parte do Nordeste, que é a menos conservadora do Brasil, apesar de falarem que é a região mais conservadora, né? Que realmente eles são bastante progressistas, que eles votam no PT, até porque o Lula tem uma grande conexão com a região, e é aquilo, eu não veria problema nenhum do Lula ser o presidente do Nordeste, até porque quem vota num cara desse merece se lascar mesmo, merece inflação alta, merece juros altos, inflação alta, como era no governo da Dilma, né? Eles falam tão mal desses juros aí, nossa, juros altos, isso aqui. No governo Dilma, os juros estavam altos, a inflação estava alta e desemprego alto. Era a tríplice coroa da desgraça, né? Juros altos, inflação alta e desemprego alto, né? A Dilma conseguiu unificar tudo de pior, tudo do ruim do pior, né? E na época da Dilma não tinha crise financeira mundial nenhuma, né? Inclusive o mundo estava indo muito bem, né? 2014, 2015, 2016 foram anos até que razoáveis, né? Para a economia mundial, foi muito bom, né? E já na época já se estudava lá, o PT já estudava fazer realmente leis para regular as redes sociais, né? Já tinha esse interesse na época do PT fazer isso. O PT se via muito atacado, né? Inclusive é irônico, porque o próprio PT se via atacado pela Suprema Corte, sendo que eles foram os nomeadores dos ministros da Suprema Corte, né? Eles é que nomearam a grande parte dos ministros e eles é que se sentiam ameaçados pelo STF, né? É a mesma coisa se o Bolsonaro ficasse, sei lá, 8 anos no poder, aí vem um sucessor dele, indicaram um monte de ministros do STF e mesmo assim eles ficam com medo do STF, enfim. É realmente algo grotesco, né? O PT tinha esse medo na época, né? Falava que não, que tinha que mudar a estrutura do STF. Mas vocês indicaram todos os ministros, né, na época, né? Como é que eles podem, né, falar alguma coisa do tipo, sendo que eles é que foram responsáveis pelas indicações, né? Algo totalmente sem nexo. A Dilma teve aqueles anos horríveis, o Brasil passou por uma recessão econômica muito forte, o Temer teve lá a tarefa difícil de fazer uma recuperação, e enfim, e aquilo, né? Foram 14 ou 15 anos de desgoverno do PT, né? Que eles esquecem completamente como encerrou, né? E agora tem risco aí de inflação alta, os juros podem continuar alto também, porque é aquilo, né? No governo petista isso sempre acontecia, né? A inflação, os juros era alto, né? E ter desemprego alto, né? O desemprego já vem subindo, inclusive cada vez o desemprego vai batendo recordes. E óbvio, o PT, que diz que é o Partido dos Trabalhadores, está mais para o partido que não tem nada a ver com o trabalho, né? A gente sabe que o PT está fazendo uma guerra contra o Uber, está fazendo guerra contra empresas. Isso é reflexo do que muitos temem dessa ameaça comunista, que para mim já tá em jogo, né? Você discutir prisão de Nicolas Ferreira porque usou uma peruca já é um absurdo, já algo que em países comunistas você se prende, é assim que você prende opositores, é assim que você começa a prender opositores, né? Então sim, o Brasil já vive a ameaça comunista, o Brasil já vive, só que assim, não vai vir assim
ameaça comunista como foi em alguns países que teve guerra. Não, vai vir pelo establishment. O governo vai fazer isso sem as pessoas perceberem. E quando as pessoas começarem a perceber, já vai ser tarde demais, né? Porque eles não querem que tenha resistência. Se tiver resistência, é capaz do Lula acontecer com o Lula, que aconteceu com o Gaddafi, né? Ele, enfim, né? Pesquisa que aconteceu com o Gaddafi, né? Aconteceu algo similar com o Gaddafi, né? Ou com outros ditadores, né? Então, é aquilo, né? O Lula foi muito favorecido pelo STF, o STF que botou o Lula lá dentro, né? É evidente que o STF queria que o Lula entrasse lá dentro. Até hoje eles tentam defender o Lula de todas as formas. Essas leis das estatais vai cair por conta do próprio STF. Mas se essa lei das estatais cair aquilo, a economia do Brasil vai cada vez mais para o brejo. Isso vai ser positivo para quem quer que o Lula caia, porque obviamente aquilo seria o fim mesmo, né, desse desgoverno, né? Seria para realmente a gente ficar realmente muito revoltado, né, com a situação. Com o Bolsonaro estava indo tudo muito bem, o Paulo Guedes estava conseguindo controlar muito bem a economia, e aí o cara bota o Haddad lá para ser ministro da economia. Faz o menor sentido, botou o Mercadante para ser presidente do BNDES. É só desgraça mesmo, mas é isso, façam um L aí, quem fez o L, né? E é isso, né? É óbvio, quem é de esquerda não tem nada a temer com uma ameaça comunista. O cara é de esquerda, o cara, enfim, vai temer pelo quê, né? Lógico, a esquerda eles costumam se atacar, né? Mas é o que a esquerda mais radical quer realmente, essa tal da ameaça comunista. Eles querem que essa tal da ameaça comunista se concretize, né? Esse é um dos grandes problemas também que vai assolar o Brasil, né? Porque muita gente vai fugir, muita gente vai procurar refúgio em outros países, muita gente aí que tem já dupla cidadania já até está saindo do Brasil, viu que a situação vai ficar cada vez pior, né? Você pode ter essa perseguição política, porque eu digo que a venezuelização é muito pior do que a argentinização. A venezuelização, ela é horrível. É o pior de todos, é o pior de tudo, porque você tem crise econômica e crise política. Crise política porque é uma ditadura, né? Então é aquilo, né? Então vamos ver o que vai dar isso aí, vamos ver o que o STF vai começar a decidir isso é aquilo, né? Se o STF começar a abrir as porteiras, já era, né? Realmente já tenho total consciência de que isso vai acontecer. E, assim, ficaria pior ainda se começassem a caçar vários mandatos aí de deputados bolsonaristas para tentar reduzir a oposição ao Lula. Aí seria muito mais, assim, visível realmente que essa ameaça comunista já não é mais ameaça, já é real, né? O comunismo já é real no Brasil. Isso é para felicidade da extrema esquerda, né? Enfim. Um abraço, curta o meu vídeo, inscreva-se no meu canal, comenta aqui embaixo, compartilhe meu vídeo.